é que é a sua relação com o pessoal aqui da Lesp? Porque teve uma pessoa que chegou em você e perguntou o que você achava de um áudio dele. Por que o Arthur Duval resolveu me ligar? Porque eu sou a referência dele de feminismo. Parece que tem um certo descontentamento com a Lesp, talvez. Essa sua vontade de mudar pro PCdoB tem a ver com essa vontade de mudar de casa e pra Câmara agora como deputada federal? É preciso tirar o fascismo do poder no Brasil. Se eu acho que o Lula é o candidato ideal, se eu acho que o Lula não cometeu erros, não. É evidente que eu acho que o Lula cometeu erros. Nossa entrevistada de hoje é uma ativista que se mete em algumas questões meio cascudas e, às vezes, involuntariamente, né? Ela é deputada estadual, atualmente pelo PCdoB. Isa Pena. Olá, gente. Muito obrigada aí pelo convite. E, apesar de cascudos, a gente tenta ao máximo colocar leveza, porque só assim para sobreviver nessa vida, viu? Aliás, eu espero que a entrevista seja mais leve, apesar dos acontecimentos atuais. Sim, sim. E obrigado por receber a gente aqui na Lesp. Como eu já falei, né? A gente está aqui nesse ambiente, é seu gabinete, inclusive, né? Isso. É do PCdoB ou do pessoal ainda, do antigo? Não, é por deputado mesmo. Ah, não cada mudou, gabinete não. É por deputado. Aí cada partido tem a sua liderança. Mas as cores mudaram. Eu vi que você tá vestindo vermelho já, né? Eu sempre fui fã do vermelho, viu? Eu sempre, de verdade, é uma das minhas cores favoritas. Mas agora ainda mais vai casar, né? Porque eu não ficava muito bem de amarelo. Então vermelho eu acho que agora... Fotografa melhor. Muito bem. Bom, me fala um pouquinho, como é que é a sua relação com o pessoal aqui da Lesp? Que pessoal? Você tem amizade com o pessoal aqui? Tem uma relação boa? Depende, né? São 94 deputados, você tá falando dos deputados. Mas você tem a sua panelinha, como é que funciona aqui? Não, assim, digamos, a minha panelinha é a oposição, né? Então, eu tenho lá minha panelinha de uns 14 deputados, com quem a gente tem que se dar bem, porque é na hora do plenário com quem a gente pode contar, né? Agora, tem pessoas que mesmo sendo de direita, a gente se dá bem também, né? Porque são pessoas educadas, são pessoas que... demonstram palavra, demonstram caráter. Então, apesar das divergências políticas, a gente consegue manter uma relação profissional, né, de simpatia e tal, porque senão você vira, assim, um ambiente insuportável mesmo. Não tem como trabalhar, né? Então, assim, eu respeito dentro da pluralidade sempre aqueles que não são os fascistas. Os fascistas eu confesso que eu não faço muita questão de respeitar, não. Bom, eu perguntei isso porque eu queria adentrar num assunto que não é muito legal, porque teve uma pessoa que chegou em você e perguntou o que você achava de um áudio dele e o que aconteceu, assim. Aí eu me perguntei assim, eles devem ter alguma relação, assim, talvez de cordialidade, algum coleguismo, assim, não. Porque ele chegou pra falar com você, né? Bom, pra quem não sabe, talvez já saibam, né? Mas eu tô falando do Arthur Duval. Sim. E aquela questão que aconteceu já faz umas 2 ou 3 semanas. Sim. Pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo tempo, nem um mês, né? Máximo um mês agora. Não, o que aconteceu ali, eu penso, né? Eu imagino, por que o Arthur Duval resolveu me ligar? Porque eu sou a referência dele, pra ele, de feminismo. Então ele queria sentir o quanto que eu acharia o áudio dele tão escroto, menos escroto, né? O quanto que seria ali a reação do movimento feminista. E foi isso que eu falei pra ele, né? Então, não existe relação de amizade, não existe nenhum tipo de relação. Existe sim uma relação de adversários políticos que... por exemplo, quando eu fui aprovar um projeto aqui do Ser Mulher, que não era polêmico, né? Nem pra ele era polêmico, mas eu fui atrás dele, né? Fui pedir o voto dele. Então esse tipo de coisa então existe uma coisa recíproca de vocês entrarem em contato um com o outro, dependendo da pauta. Isso não é eu com ele, entendeu? Não, eu entendi. Todos, eu porque entendi. você precisa do voto, entendeu? Então a gente tem que ter estratégia, a gente tem que saber escolher as nossas É o jogo brigas. da política. A gente tem que ter estratégia. Muito bem. Não é o jogo, porque a política ela é muito séria, na minha opinião, para ser chamada de jogo. Eu entendi o que você quis dizer. Não, gostei que você falou Entendeu? isso. Entendeu? Eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que a política ela tem consequências muito sérias. Apesar de ter muita gente que vê como jogo mesmo. Até o próprio Arthur é um cara que me parece ser uma pessoa que... tanto é que você vê, né? Ele é uma pessoa que
chegou aqui já no plenário, chamou todos os deputados de vagabundo, ele vai e faz umas falas assim que são irresponsáveis. Uhum. Por quê? Porque ele vê isso como um jogo. Porque ele não entende que as coisas que a gente faz aqui dentro têm consequência na vida de milhões de pessoas. Então, essa forma leviana dele de conduzir as coisas, não só dele, tá? Eu acho que aí sim são pessoas que veem isso como um jogo. Mas eu tendo a sempre tomar muito cuidado com esse tipo. Porque tem o xadrez da política. Né? Então, nesse sentido, a palavra jogo até valeria, mas não é um jogo. Queria continuar sobre esse assunto do Arthur Duval. Você chegou a dizer que você não acreditava muito que ia ir para frente esse negócio, que ele não ia ser punido da forma severa como você esperava. A gente viu que algumas coisas aconteceram, inclusive até a ministra Damares também quis entrar nesse bolo aí para tentar tirar o mandato dele. Você acha que com essa comoção pública, mesmo assim as coisas continuam desse jeito? Você acha que não vão punir ele da forma mais severa? A opinião pública ela tem um certo peso, né? Não, sem dúvida. Mas veja, eu passei por um caso que teve um vídeo, passou na Itália, nos Estados Unidos, na França. Não tem um canto do Brasil que não tenham visto assim, aquela cena. O assédio sexual que você sofreu. O assédio sexual que eu vivi aqui. Uhum. Então, o que eu acho é que quando os holofotes começam a abaixar, há uma cumplicidade machista. A diferença do Arthur é que ele não é base do governo. Essa é a diferença dele. Para falar francamente, é a diferença dele. Então, assim, votaram a admissibilidade, como ele fez muitos inimigos aqui na casa, no colégio de líderes, é assim, não, todo mundo quer caçar o Arthur e tal. Mas o jogo por trás dos bastidores é diferente. Eu não sei o que o Arthur sabe desses deputados, se ele sabe de algum podre, né? Então, assim, essas coisas são assim que funcionam, entendeu? Então, assim, de falar que vai caçar para caçar mesmo, tem um prédio de são outros 500, né? É isso que eu quero dizer, mas a gente tá aqui para lutar para que isso aconteça, sem dúvida nenhuma. Tanto é que o nosso pedido foi o primeiro pedido de cassação, né? Bom, você chegou ao PCdoB, a gente falou isso no começo aqui da nossa entrevista. Sim. Tá vestido vermelho aqui, tá fazendo a propaganda aqui do novo partido. Onde ela tá, são partidos irmãos, né? Existe uma relação boa entre os dois partidos do PSOL. Desses dois episódios que a gente falou agora, parece que tem um certo descontentamento. Você pode até me corrigir se eu estiver errado. Um descontentamento com a Alesp, talvez. Essa sua vontade de mudar para o PCdoB também tem a ver com essa vontade de mudar de casa e para a Câmara agora como deputada federal? Eu acho que assim, sem dúvida nenhuma, o assédio sexual foi um dos grandes traumas da minha vida, né? Foi muito traumático, tudo. Desde o assédio em si, até o impacto que esse assédio teve na minha vida pessoal, até o impacto do que foi o próprio julgamento, o próprio processo de julgamento na Alesp, foi uma tortura psicológica, assim, aqueles meses. Foram 3 meses, né, que durou o julgamento. Então... Fingiram que não era nada demais, era só um abraço, né? O próprio deputado falou que era isso, era um abraço. Que era um abraço, Só que assim, não é possível acreditar vendo o vídeo, né? Então assim, ele teve que ser punido e tal. Então eu acho que assim, psicologicamente falando, pode ser que estejam relacionadas, mas na política, a minha mudança de casa, ela tem a ver principalmente com uma leitura que eu faço do momento histórico que a gente vive. É preciso tirar o fascismo do poder no Brasil. E por isso, tirar o Bolsonaro, para mim, é superior. É uma necessidade que vai para além das minhas vontades pessoais. Se eu acho que o Lula é o candidato ideal, se eu acho que o Lula não cometeu erros, não. É evidente que eu acho que o Lula cometeu erros. Né? Eu fui do PSOL, um partido que fez uma oposição à esquerda do governo, que não ocupou cargos do governo. Né? Então... Só que mudou o momento. Então a política a gente não pode ter... A gente tem os princípios, aqueles que nos guiam, as diretrizes mais gerais. Mas a nossa tática ela é feita para incidir na realidade. Aqui, no agora. Senão você vira um comentarista da política, um analista político. E não, assim, alguém que está incidindo na política no aqui e no agora. E é muito difícil incidir na política no aqui e no agora porque você não escolhe. Quando você... é um analista, você analisa o que já foi. Você analisa os dados, você analisa uma cena que já existe. Quando você compõe essa cena, todas as decisões suas são no quente.
Então... Você é a história, inclusive, né? Exatamente. Então, você é o sujeito, né, do processo político. Então, no sistema político que a gente vive, pelo menos é assim. Então, eu acredito que por essa mudança de período histórico e político que a gente viveu, esse foi o principal motivo. Então, o PSOL também é um partido que eu respeito muito, mas que ele é mais focado, sempre foi mais focado nas suas disputas mais internas, programáticas, de longo prazo, né? E eu, particularmente, continuo querendo debater esses pontos, mas eu entendo que agora há uma urgência e eu quero fazer parte desse bonde que vai lutar para reconstruir o Brasil, dessa terra arrasada que a gente vive pós-governo Bolsonaro. Muito bem, daqui a pouco a gente continua com esse papo e a gente já volta. Você recebeu ameaça de morte faz mais ou menos uns 2 meses. Não são eleições como as outras. Quando mataram a Marielle e a gente escolhe ficar na política, a gente já estava escolhendo lidar com isso, entendeu? Vou fazer muita campanha, não vai ser pouca não, vou fazer muita campanha pro Lula.